2026. Pois é, o programa começou, não tem ninguém no estúdio. Que programa é esse que começa e não tem ninguém? Grande abraço a você na Rádio Difusora, você principalmente no Instagram. Apenas 3 ou 4 segundos, Luiz Fernando e João Paulo, Tony na mesa de som, Dr. Tobias Mozel Júnior e Sueli na direção, Samuel com a gente, a equipe aqui, o Matheus está aqui, o Barbo disse que esqueci o nome dele, pessoal da assessoria, o Pedro, né, Pedro? Aí é o seguinte, João Paulo, e a gente começa hoje o programa de maneira diferente. Com 5 segundos só, você que acompanha com imagem, estúdio vazio, você em casa, acabou a abertura do programa, não tinha ninguém. Agora você imagina, Luiz Fernando, imagina comigo, João Paulo, imagina Tobias Mozel Júnior, imagina aí em toda a região, em 2027, a gente começar o ano sem deputado estadual e federal. A cidade inteira vai sentir, a região inteira vai sentir, porque a gente não vai ter investimento, a gente não vai ter representatividade, e é disso que se trata, de representatividade, de eleger deputado estadual e federal para a nossa região metropolitana de Jundiaí. É disso que nós estamos falando, o que mais nós precisamos fazer para você entender. A Difusora, o Jornal Jundiaí, nós estamos numa campanha, nós estamos fazendo campanha educativa, uma campanha política dentro da campanha dos políticos, que é para pedir para você. Indaiatuba tem, Sorocaba tem, Campinas tem, São Paulo tem, e nós da região metropolitana de Jundiaí não temos deputados. Vocês viram aí o programa começar sem ninguém. 2027, se começar sem deputado federal e estadual, a gente começa sem ninguém, começa manco, vai faltar investimento, vai faltar representatividade. E é assim que eu começo o programa dessa tarde, cumprimentando os convidados. Você ouviu a chamada aí, a gente mandou vídeo, mandou áudio, né, Tobias? A gente fez anúncio. Hoje o Luiz Fernando Machado, ex-prefeito de Jundiaí 2 vezes, ex-deputado federal e estadual, vice-prefeito, vereador, presidente de Câmara, o João Paulo, setor privado, setor público, uma carreira meteórica, secretário interino de saúde, chefe de governo, agora vice-prefeito com aprovação de governo. Boa tarde, Luiz Fernando. Boa tarde, João Paulo Souza. Fica à vontade. É um bate-papo na entrevista, vocês cumprimentam a gente que quiser. A gente está muito feliz que vocês vieram aqui, a gente vai ficar muito mais feliz, né, Tobias? Se nós aqui na Difusora e no Instagram do Jornal Jundiaí ouvirmos os eleitos dizerem: nossa, dessa vez nós tivemos um grande apoio, porque a gente precisa fortalecer a nossa região, a gente está sofrendo sem deputado. E eles estão aqui, gente, a gente precisa desse pessoal. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, João. Boa tarde, Itamar. Boa tarde aos amigos e ouvintes aqui da nossa querida Rádio Difusora. A simbologia da comunicação no início do programa é o que deve ser ressaltado para aquele que vai acompanhar a partir de agora o nosso bate-papo. A simbologia é realmente aquilo que você demonstrou. Uma sala vazia, um programa iniciando e as pessoas aguardando. É o que ocorre quando nós passamos por um processo eleitoral, que seja nacional, que seja estadual, e nós entregamos para o outro aquela que é a nossa obrigação, eleger os representantes que são próximos da nossa região. E eu e o João Paulo temos feito um trabalho nesta pré-campanha, onde eu me encontro como pré-candidato a deputado federal, nosso querido João Paulo como pré-candidato a deputado estadual, com essa conscientização. Aliás, ontem, milhares de pessoas ouviram em Várzea Paulista essa nossa reflexão. Nós abrimos dizendo, àquele momento, não há aqui uma chance de pedido de voto. A Justiça Eleitoral ainda não autoriza esse modelo de campanha formal, mas há aqui um pedido de reflexão. E essa simbologia eu vou usar como exemplo. A sala vazia, as demandas acontecem e o povo sofre quando não tem representatividade na região. Boa tarde, Itamar. Boa tarde à sua enorme audiência da Rádio Difusora. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, João Paulo. Muito boa tarde, Itamar, todos aqui do time da Difusora, do JJ, todos que estão nos acompanhando. É um prazer voltar aqui para a gente poder bater um papo sobre Várzea Paulista, Jundiaí, toda a nossa região. Essa noite, antes do programa, eu fiquei pensando nisso. Falei, imagina o programa começar e não ter ninguém. Foi isso, eu fiquei o tempo todo pensando. E a gente pensa, em janeiro de 2027, os prefeitos terão deputados? Terão onde correr? Projetos regionais, convênios, emendas, discussão com os prefeitos e vereadores? Então é disso que se trata. O Luiz Fernando colocou muito bem. Nós não podemos, nem vamos pedir voto para ninguém, mas a gente pode, eu estou pedindo desde o início do projeto, né, Tobias? Por favor, preste atenção na lista dos nossos pré-candidatos da região metropolitana de Jundiaí. Aliás, Luiz Fernando, se eleito deputado federal, você é pré-candidato, você é o candidato da cidade de Jundiaí, da grande região. Essa não é uma campanha de adversário, não é municipal, é uma campanha, inclusive a nível nacional. O deputado federal
É claro que o Luiz Fernando, é claro que o João Paulo estarão aqui na nossa região, defendendo a nossa região, além do estado inteiro, o Brasil inteiro. Essa não é uma campanha de mimimi, né? É uma campanha muito séria e de nível muito elevado, né, Luiz Fernando? Você vai nos ajudar aqui, Jundiaí, certo? Eu estou perguntando porque eu sou um idiota, porque isso é certeza, né? Itamar, assim, quando os políticos brigam, quem perde são as pessoas. Então você que está na audiência, nos ouvindo aqui na Rádio Difusora, saiba que nós seremos representantes da população que acredita no nosso trabalho e vive nessa região metropolitana de Jundiaí, todo o estado de São Paulo. Então não há sentido em nós transformarmos uma eleição, que é uma eleição para deputado, e uma eleição que seja contra este ou contra aquele. Vou dizer aqui para quem está nos ouvindo. Sabe qual é o adversário do João Paulo Souza nestas eleições de 2027? É a ausência de recursos para financiamento da saúde pública na nossa região. Isso. O adversário do nosso querido João Paulo é a violência que toma conta das regiões centrais dos nossos municípios, dado o volume de crimes que nós temos visto acontecer na nossa região. O adversário do João Paulo é exatamente a ausência do investimento em mobilidade. Então nós não podemos transformar essa eleição numa eleição contra este ou contra aquele, porque nós somos aqui adversários dos problemas, até porque a experiência nos ensina isso. João Paulo foi secretário em tempos de pandemia. Eu fui prefeito em tempos de pandemia. João Paulo é responsável em Várzea Paulista, junto com o prefeito Rodolfo, pela abertura de um hospital de 114 leitos. Ele vai se preocupar em fazer com que outros políticos sejam os adversários? Não é por aí. Político que não tem o que falar, fala mal do outro. Político que não tem o que mostrar, demonstra a sua frustração e vazio criticando outras pessoas. A nossa crítica é para que a gente possa ter um serviço público que funcione melhor. E o serviço público funcionar melhor significa também representatividade na esfera estadual. Aliás, nós temos boas notícias aqui no programa de hoje. Eu vou começar com uma delas, além do movimento que vocês fizeram, encontro em vários, vocês têm visitado várias cidades, né, João Paulo? Mas eu já recebi aqui uma pesquisa, você falou de saúde, Luiz, uma pesquisa de aprovação, de uma boa receptividade no atendimento do hospital que começou, não é novidade para ninguém funcionar parcialmente, mas mesmo com essa parcialidade, o hospital já tem uma pesquisa que demonstra aí uma satisfação da população, João, é isso? Eu creio que isso é resultado das escolhas que nós fazemos na administração. Fazer gestão é fazer escolhas, é elencar as prioridades. O prefeito professor Rodolfo trouxe para o novo hospital e maternidade de Várzea Paulista uma equipe que veio do Instituto Sírio-Libanês para fazer a implantação dos seus serviços. E os serviços foram lá organizados para serem implantados por fase. Então nós estamos com a ala de especialidades em funcionamento, a ala de diagnósticos e exame também em funcionamento, para depois poder avançar para as outras fases do hospital. Então para nós, claro que é motivo de satisfação poder receber esse resultado, essa pesquisa de satisfação daqueles que já passaram por lá, daqueles que já tiveram atendimento. E nós, obviamente, o que a gente coloca como meta lá para a saúde, para a equipe que faz a gestão do hospital, é que isso seja mantido sempre com alto nível de aprovação, porque o munícipe, o cidadão, o paciente, ele precisa desse serviço, ele precisa ser bem atendido. E lá em Várzea Paulista, o prefeito professor Rodolfo não admite que nós não tenhamos serviço de qualidade oferecidos ali na ponta. E nós temos, né, Luiz, uma grande responsabilidade quando a gente coloca a necessidade de serviço público fornecido com qualidade, porque para tudo isso é necessário recursos. Quando a gente vem aqui nesse bate-papo sobre política, sobre as próximas eleições, nós estamos falando também dos recursos que podem ser enviados aqui para a nossa região, os recursos que podem ser enviados para a saúde e para demais áreas. Luiz Fernando, enquanto prefeito, enquanto deputado federal que foi, deputado estadual, ajudou muito Várzea Paulista. Enquanto prefeito, ele mencionou aqui o nosso período de pandemia, quando ele liderou toda a nossa região para que a gente pudesse organizar o sistema de saúde e que a gente pudesse garantir leitos para todos aqueles que precisavam. E nós, graças a Deus, tivemos êxito nessa batalha. O Luiz Fernando conduziu isso muito bem, organizou tudo isso junto com todas as outras cidades e a gente passou por esse período tão difícil sem maiores sobressaltos. Tivemos regiões do nosso país que não tiveram leitos à disposição da população, e aqui, graças a Deus e ao trabalho, não faltou nada. Quando a gente olha para esses recursos, eles têm reflexos em diversas outras demandas.
Luiz Fernando, enquanto deputado federal, por exemplo, ajudou Várzea Paulista enviando recursos para a segurança pública. Nós investimos em novas viaturas para toda a nossa guarda municipal. Então, são alguns exemplos que a gente vai aqui nesse bate-papo, lembrando da importância de olhar para a nossa região, dessa representatividade e defender que esse recurso que está ali na caneta do deputado estadual, do deputado federal, fique aqui somente na região. Nós entendemos que o processo eleitoral ele permite a eleição de qualquer candidato que seja, de qualquer cidade ou outra região do nosso estado, mas o que a gente tem defendido aqui, já que a legislação, né, Luiz, ela não permite aí o voto distrital misto, não está organizado dessa forma que a gente possa se organizar aqui, junto com as 7 cidades da nossa região metropolitana de Jundiaí, somando Itatiba e mais algumas cidades aqui do nosso entorno, para que a gente possa cuidar mais dessas cidades. Nós, aqui na Rádio Difusora, no Instagram do Jornal Jundiaí, vamos aqui dar o exemplo para a Câmara Federal. Nós estamos criando aqui um contrato tácito do voto distrital. Nós vamos organizar a população, essa é a ideia. Nós estamos organizando a população, uma consciência da população, chamando você, eleitor, pagador de impostos, que precisa de saúde, educação, precisa de tudo, para votar nos nossos candidatos. Aí, no Brasil, alguém vai dizer lá, naquela região, eles se organizaram e elegeram. Então, vocês não querem fazer em Brasília, a gente faz aqui, porque vereador já é assim, né? Na inauguração do hospital, João, e o Luiz Fernando estava lá também, o governador já anunciou, acho que 21, 22 milhões para o custeio. 21. Agora, gente, na hora que findar, porque vai findar, deve dar para um ano, não sei, se a gente começar 2027 com a sala vazia, sem deputado, aí já vai faltar. É aí o motivo de vocês, dessas personalidades, estarem aqui. Essa é a importância, né, João? Precisa ter o custeio do hospital, tem aí uma primeira marcha engatada, o hospital está inaugurado, mas precisa ter um estadual e um federal, e aí o papel de vocês dois nessa sincronia aí, o Luiz conhece muito bem a região, já fez, inclusive trouxe aí as benfeitorias para a região da deputada estadual e federal, e agora o João também nessa luta, nessa batalha. Gente, é só o que a gente está pedindo, né? Para não ficar com a sala vazia, né, Luiz? Assim, é muito importante, sabe, Itamar, que a gente, além do posicionamento institucional que a Rádio Difusora, que o nosso querido Jornal de Jundiaí, que os veículos de comunicação como um todo têm feito, é extremamente importante que o cidadão que está nos ouvindo agora, na sua casa, no seu comércio, dentro do seu carro, na portaria de um prédio, que ele entenda que isso interfere na vida dele. Eu poderia aqui ser questionado por você, Itamar, por que o Hospital de Várzea Paulista é importante para Jundiaí? Alguém poderia estar em casa nesse instante refletindo, mas por que eles estão falando sobre um hospital municipal em Várzea Paulista? Qual o interesse que eu tenho aqui? Quando você tem uma fila de ortopedia e você tem um único equipamento que presta serviços de ortopedia, essa referência do equipamento, por exemplo, São Vicente, ela sobrecarrega. Quando Várzea Paulista abre um hospital e trata de ortopedia, Várzea Paulista ajuda a reduzir a fila da ortopedia em Jundiaí. Se você tem alguém com problema de visão, oftalmologia, quando você concentra a oftalmologia em uma única cidade, por exemplo, na prestação de serviço do Luiz Braille, e você não tem um outro equipamento que presta esse mesmo serviço, você sobrecarrega. Então, aquilo que nós estamos falando aqui para você que está nos ouvindo, é que o deputado ajuda e interfere quando ele fortalece os serviços da cidade. Tamara, eu não vou dar um exemplo distante, eu vou dar um exemplo próximo. Nas últimas 72 horas, eu recebi 2 ligações do município de Itupeva, pedindo a transferência de pacientes que estão internados no hospital de Itupeva, para que sejam transferidos para o Hospital São Vicente, e eles escutam o seguinte: a CROSS não libera. E eles entendem que a CROSS, por muitas vezes, sem entender a tipologia do serviço prestado pelo Estado, é uma pessoa. Mas não é uma central regulatória de vagas. E por que estas vagas são reguladas para o Hospital de Jundiaí? Porque aqui é feito atendimento de alta complexidade. Então, se você está ou conhece alguém que aguarda uma transferência, o que nós estamos tratando na Rádio Difusora e no Jornal de Jundiaí te interessa. Se você está ouvindo na portaria do prédio que você trabalha, esta entrevista, o sistema de saúde, quanto mais amplo for e mais leitos nós tivermos, melhor será para a sua vida. João Paulo é vice-prefeito de Várzea Paulista. Eu estava secretário na Prefeitura de São Paulo, com o prefeito Ricardo Nunes, até abril deste ano. Nós voltamos e estamos na luta como pré-candidatos, reforçando esse discurso, é porque eu fui prefeito 8 anos sem deputado. É porque o João Paulo
nos últimos 8 anos que está à frente do governo em Várzea Paulista, junto com o prefeito Rodolfo, e anteriormente como secretário, ele entende dessa necessidade. Então, por isso, o recado que você dá no início ele é fundamental. Nós, todas as candidaturas de Jundiaí, sejam ela a federal ou a estadual, nós precisamos nos unir. Não para que um vote no outro, não. Os partidos têm as suas próprias candidaturas, mas para que a gente proteja a nossa região dessa invasão de candidaturas que são de outras regiões do estado e que nada contribuem para a cidade. Não acredite naquele político que baterá na sua porta este ano dizendo: vote no meu candidato do extremo do estado de São Paulo porque ele é bom. Ele pode ser bom para aquele político. Ele pode ser bom com a sala fechada, trocando uma ideia e batendo um papo com aquele político. Agora, a senhora que está na fila, a senhora vai ficar aguardando muito tempo na fila, se a eleição não vier para a representação das nossas cidades e da nossa região. Eu quero aproveitar a sua fala, Luiz Felipe, você foi prefeito 2 vezes, depois tem uma pergunta para um bate-papo aqui, João Paulo, é o seguinte: você foi prefeito 2 mandatos, o Zé Antônio Parimossi está lá como secretário de desestatização, aliás, é um dos caras que, de várias mãos, que chegaram a esse resultado. Nós recebemos a notícia da aprovação das contas dos 8 anos do Tribunal de Contas. Isso é transparência, eficiência, manter o serviço público funcionando, ordenamento correto. Esse já é um ponto positivo. Quando você vai contratar alguém, né, João Paulo? João Paulo no setor privado tem que ter currículo. Esse já é um currículo para quem nos acompanha. Pô, tá tudo certo, velho. Não tem nenhuma... Essa aprovação dos 8 anos é algo fantástico aí, né, Luiz? Era esperado pelo teu governo, né? Era esperado porque nós sempre cumprimos com todas as obrigações que são constitucionais. O Tribunal de Contas é um órgão minucioso na sua análise. Ou muitas vezes tem muitas contas rejeitadas, muitos aqueles que não passam pelo crivo do próprio tribunal. E após 8 anos de mandato e um mandato difícil, nós somos aqui aprovados pelo Tribunal de Contas do Estado, e especialmente, que é a minha felicidade, aprovados pela própria população. Quando nós chegamos aqui, Itamar, antes que eu subisse na rádio difusora, pessoas me aguardavam lá embaixo porque sabiam que eu estaria aqui. Pessoas pararam na rua para dizer: obrigado pelo seu tempo de prefeito, obrigado pelo seu cuidado com as nossas pessoas. Então, esse aspecto é o que reforça a tese de que os mais próximos são conhecidos, seja para você puxar a orelha, seja para você fazer um agradecimento porque deu certo. Você vê que bacana, na portaria aqui embaixo já tem gente esperando para cumprimentar, tirar foto, abraçar. Tem o Daniel Prioli, tem hoje é aniversário do gaiteiro lá, o Juliano Gaiteiro. Juliano Gaiteiro. 30 anos de música, 52 de idade. Parabéns, Juliano. Pediu para mandar um abraço. A Giz pediu para mandar um abraço. O Alex pediu para... Se for mandar os abraços, estão todos aqui, a gente vai uns 10, 15 minutos de programa. Mas essa retórica ela é boa, que ela demonstra a percepção do cidadão com relação a isso. Deixa eu dar uma outra boa notícia de Várzea, João Paulo. Recebi hoje também Várzea Paulista campeã invicta nos 68º Jogos Regionais Masculinos de Futsal lá de Santana do Parnaíba. Essa eu recebi hoje, né? Mais uma boa notícia para o esporte. Foi agora de manhã. Antes dele falar, vou interrompê-lo, nós estávamos almoçando. Eu, João Paulo e o prefeito Rodolfo. E eles estavam acompanhando o jogo. Que bacana. E você sabe qual é o placar, Itamar? Qual foi? Conta pro Itamar. 17-1. 17? Foi apertado. Foi igual a eleição. Tem você 7-1, 17. Foi 91%. Você imagina que bairrismo dos dois? A gente almoçando, cada um em um telefone acompanhando. Você veja o orgulho que não deve ter esse time de futebol de Várzea Paulista. Que o prefeito e o vice, na hora do almoço, acompanhando em tempo real o resultado do jogo. Tem que parabenizar vocês pelo carinho com as pessoas. O time é bom de bola lá e o time do prefeito professor Rodolfo é bom de gestão, né? Vocês têm um sistema de escuta muito bom, né, João? O João, eu vi a população, o João é um cara técnico, mas o João tem uma característica, Luiz, que é bacana, que ele para, como fazia o Luiz, ou como faz até hoje, o próprio Miguel, né? Parar, ouvir as pessoas conversar, tomar café de manhã, todo dia numa região diferente. Antes de ser pré-candidato, você já fazia isso, tem esse hábito aí, né? Vai passar, tomar um café com um, tomar um café com outro. É gostar das pessoas, isso faz parte do dia a dia, até para que a gente tenha essa percepção de entender o que está precisando, qual a dificuldade. Eu sempre chamei o Luiz Fernando, o professor Rodolfo e o João Paulo, a dupla de engenheiros que faz o planejamento e depois executa. É esse caminho, né, João? Não tenha dúvida. Quando a gente faz um planejamento da forma correta e consegue, obviamente, fazer com que essa execução seja efetiva, a gente vai colhendo os bons resultados.
Inclusive, na semana passada, nós recebemos o reconhecimento do Conselho Federal de Administração. Colocou a cidade aí como a segunda melhor administrada de todo o estado de São Paulo. Nós estamos falando do grupo 7, os municípios acima de 100 mil habitantes e PIB per capita de R$35 mil, mas é algo que mostra que a cidade vem aí caminhando pela trajetória correta, pelo caminho certo, e isso é importante, porque também a gente consegue sentir que esses serviços que desmembram dessas ações, eles são efetivos na ponta, efetivos para o cidadão. E isso está em diversas áreas, em diversos exemplos, pela cidade toda. Seja no asfalto que foi levado para a região da Gauchinha, uma região que há 40 anos ali já era habitada e não tinha asfalto, você acompanhou a gente no primeiro dia, inclusive, viu, Luiz? Ficou lá imitando o Miguel Haddad, viu? Foi, é verdade. Ficou imitando, a gente mandou o áudio e ninguém sabia se era o Miguel, se era o Itamar. O Miguel veio, é? Eu vou te contar, mas isso... Ele imitou o Miguel ao vivo. Isso, Itamar. Nós tínhamos algumas ações importantes para o município Você da sabe região. que isso já deu uma confusão numa campanha que eu participei. Nunca vou esquecer, talvez, no Passarim. Nossa. Eu estava no Passarim, eu, Itamar, André Benassi, Ari Fossi, uma mesa grande, uma mesa enorme, composta de autoridades. As pessoas aguardavam e o Itamar nos bastidores imitava o Miguel. Isso é verdade. Eu estava ao lado do Miguel quando o Itamar chama, ou o Miguel chama o Itamar. Fala, Itamar, vem aqui, por favor. O Itamar chega do lado. Eu não posso contar o que ele disse. Mas ele falou algumas intimidades para o Itamar. Somente quem tem muita amizade falaria aquilo a um amigo. Você lembra disso, Itamar? Lembro muito bem. E lembro que você perguntou para o Miguel o que foi, né? Eu me lembro. Isso eu posso falar a resposta ou não? Pode, claro. O Luiz Fernando perguntou, mas o que aconteceu? Porque ele ficou preocupado, o que aconteceu? O Miguel respondeu, mas é só. Ele estava bravo. Estava bravo. Mas, E falando... tem uma outra história, que é praga dele, eu vou dizer aqui para você, vou contar. O Miguel nunca gostou de ser fotografado de costas, em virtude de umas entradas. Que ele Não, Rolo tinha. Iglesias, tem que ter um lado... E de tanto eu brincar com ele disso, se você me olhar hoje de costas assim, Tá vendo? no meu cabelo, Você já vai negar a foto. Aquilo é praga. Eu tenho o cabelo, Tony, aqui na frente, mais atrás. Não tem. Infelizmente, coisa dele, tenho certeza. Deve ser praga, Itamar, de quem nasce em outubro, né? Eu já estou ficando com esse mesmo problema. Mas, Itamar, só para complementar, acabei fazendo a brincadeira aqui da sua perfeita imitação do nosso querido Miguel Haddad, que já foi prefeito também, deputado estadual, federal, vereador, foi tudo que ele quis ser, né? Tudo. Essa vida política, e para nós é alguém que é também um professor, que nos ensinou. E quando a gente olha para essas ações que são desmembradas do planejamento, como eu estava falando anteriormente, isso tem diversos reflexos. Veja a cidade de Várzea Paulista, que não tinha corpo de bombeiros, e hoje tem. Veja a cidade de Várzea Paulista, que não tinha poupa-tempo, hoje tem. Veja a cidade de Várzea Paulista, que antes não tinha um programa habitacional, hoje tem o CDHU e tem um programa habitacional que permite que as famílias aí com uma renda determinada ali pelo faixa 2 do Minha Casa Minha Vida possa fazer aquisição da sua moradia com subsídio da prefeitura, com subsídio combinado ali do governo do estado e do governo federal, e veja uma obra tão importante que está ocorrendo na cidade, que é trazer água lá da represa Paiva Castro, através de 25 km de tubulação. Isso vem diretamente à cidade de Campo Limpo e Várzea Paulista, e resolve o problema da nossa cidade por pelo menos os próximos 30 anos do nosso crescimento aí, o crescimento que é o vegetativo, o crescimento normal da cidade, a gente consegue resolver esse problema. E é uma água de qualidade, porque hoje Várzea Paulista já não tem um problema em relação ao fornecimento de água, mas nos períodos de estiagem como esse que nós temos vivido, às vezes a água ela perde um pouco da sua qualidade, obviamente fruto da escassez. Mas com essa vinda da água da represa Paiva Castro, são 170 milhões de investimentos aí do governo do estado, da Sabesp, que foi feito a pedido do prefeito professor Rodolfo, nós temos avançado nisso. E além disso, são mais 100 milhões de reais investidos em outras regiões da cidade para poder levar água e esgoto até os bairros que hoje ainda não tem. E nós já vamos chegar a tudo isso, a 100% de água encanada levada para a população e de 100%, perto de 100% do nosso esgoto coletado, afastado e tratado. Veja a mudança na realidade de vida das pessoas com essas ações. E me permita só uma coisa, porque quando a gente conversa, eu tenho muita preocupação em informar para as pessoas aquilo que nós estamos aqui dizendo e traduzir na vida delas. Isso. João Paulo diz, foi levado um batalhão do Corpo de Bombeiros para a Várzea Paulista. O que a gente que olha sem o senso da administração pública pensa? Puxa vida, que bom,
Agora, quando nós tivermos um incêndio, o que vai acontecer? O bombeiro chega mais rápido, ele consegue apagar o fogo. Mas eu vou contar uma outra coisa para você e uma outra coisa para quem está nos assistindo. Uma cidade que tem um corpo de bombeiros, as indústrias que se instalam, elas têm um valor de seguro menor. Exato. Então, quando você organiza uma cidade, você planeja uma cidade, e o João Paulo diz, tem um corpo de bombeiros, isso significa que a atração do investimento é uma realidade, porque ela coloca isso na conta. A empresa coloca na conta não só o custo do terreno, mas se tem o custo que atrai, ela diz, tem corpo de bombeiros, e aí ninguém entende por que a pergunta. É porque o seguro se torna mais barato. Outro detalhe aqui, a gente falou do Miguel Haddad, rapidamente, só para não esquecer, ontem à tarde eles me ligaram lá na Casa dos Idosos, aqui na Rua do Retiro, eu não vou me lembrar o nome aqui, a Josi está lá, pediu para mandar abraço para vocês, a Josi está lá, mora lá, e o professor Orestes estava lá também junto comigo, me ligaram ontem à tarde. Ó, vocês vão estar amanhã junto no programa, manda um abraço. Então tá mandado um abraço, Josi. Beijão bem grande para você, a todos aí na Casa dos Idosos. Beijão bem grande também, professor Orestes. O professor Orestes nos deu um abraço aqui agora. Aí ele falou, ele me ligou, ele falou, posso ir um pouquinho antes? Eu falei, não, é claro que pode. Ele queria saber se daria tempo para... Estava aqui então? Estava aqui o professor Orestes. Tá vendo que é fiel o negócio aqui. Foi uma boa oportunidade para ele rever o sempre prefeito dele, né? Luiz Fernando, que é o prefeito do coração do Orestes, né? E ele foi meu coordenador na época de Senai. Foi no meu também. Senai, né? Fiz mecânica de usinagem. Aí, ainda bem que ele não lembrou de mim, quer dizer que eu não dei trabalho. Né? E de mim ele lembra. Eu fui professor meu no Senai também, mas veja só, gente, nesse bate-papo, com duas pessoas absolutamente acessíveis, vocês vejam pela chegada aqui no prédio da rádio, mas pelas visitas que eles estão fazendo em toda a região. Você tem aqui o Conselho Federal de Administração, segundo a melhor administrado do Estado de São Paulo, dentro do índice que ele já apresentou, a melhoria na qualidade de vida das pessoas. Você tem aqui 2 mandatos de administração, 8 anos com contas aprovadas. Então, tudo isso aqui que a gente está mostrando um pouco para você é o currículo de quem deve estar, ou precisaria estar, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal. Você tem que ter alguém lá para falar assim, sabe, hoje com 40 anos de jornalismo, eu fico envergonhado. Se mora em Jundiaí, eu moro, tem deputado lá, não tem, é ruim. Agora, mais do que ser legal ter deputado, é dizer assim, não tenho e eles são da gente, eles se preocupam. Então, é gente da gente que se preocupa com a gente, e aí que entra a emenda, né, Luiz Fernando? Posso só usar 1 minuto do tempo de vocês? Pensem no seguinte comigo, principalmente você. Estava lá em Santa Fé do Sul semana passada, e aí a gente pode falar o nome do mercado, porque se falar no supermercado aqui tem que pagar, então vai falar lá. Ainda bem que ele não viu. Aí você tem lá o CBR... Você tem lá o CBR, que é um supermercado, e tem um outro mercado. Eles estão fazendo a promoção, aqui estão fazendo também. Você compra R$100, olha só, gente, e ganha um. A cada R$100 você ganha um adesivozinho, coloca esse adesivo naquela cartilha, você pode ter desconto em compras ou comprar um produto com um grande desconto, correto? Mas pensa comigo, se você pegar o adesivo que você fez comprar no CBR e levar lá para o outro supermercado e colocar, não vai valer. Só vai valer o do mercado da promoção. Então, se você vota, você pode votar. O João Paulo falou bem, qualquer deputado, estão todos bem-vindos, são todos gente boas. Mas se você colocar o seu voto muito distante, é como se fosse o selinho do mercado, não vai valer. Para a gente não vai valer, porque depois que ganha, faz o que fez a Janina Pascoal, não atende, fala que não é daqui, e tantos outros. Não, eu fui eleito por São Paulo. Não, a gente precisa fidelizar, a ideia é essa, é fidelizar a nossa origem aqui, as nossas pessoas, como você fala, né, Luiz? As nossas pessoas, que eles têm experiência, têm competência, e já mostraram isso com esses 2 últimos índices que vocês apresentaram de aprovação de contas e de conselho administrativo. É por aí, né? As pessoas têm essa percepção na visita que vocês fazem nos municípios? Como é que está esse trabalho? Isso tem sido muito, muito importante para nós, essa proximidade, a gente poder visitar todas as cidades da região, poder rever os amigos, entender as demandas, e muitas vezes a gente consegue traduzir a importância de tudo isso que nós temos falado aqui nessa tarde, a importância de tudo isso que a gente tem percorrido essa mensagem, principalmente, né, Luiz, nos últimos 4 meses que nós temos conscientizado sobre a importância de fato de nós apoiarmos aqui as candidaturas da região. Não é só no recurso público que nós temos um reflexo do voto na região metropolitana de Jundiaí. Tem decisões aqui que elas são tomadas do ponto de vista também de representatividade. Eu vou dar um exemplo aqui de Jundiaí. Se o Luiz tivesse que fechar enquanto prefeito, se ele tivesse, não é o caso, né? Se ele tem uma necessidade de fechar uma unidade básica de saúde, ali da colônia, na entrada do Jardim Roma, certo? Imagine a briga que ele tem que comprar com o vereador que é daquela região. Certamente, para ele fechar um serviço público, ele compraria uma briga enorme. Poderia até fechar, mas teria essa briga.
é a lógica que a gente tem para os serviços públicos que são prestados aqui pelo Estado ou pela Federação ou pela União. Nós temos um exemplo claro, o INSS de Várzea Paulista. Ok. Foi fechado no ano de 2022. Nós fomos perguntar para eles. E aí, onde que o cidadão será atendido? Onde o aposentado que trabalhou a vida inteira será atendido? Se ele quiser, ele pega o ônibus, vai até a cidade vizinha, ou ele baixa o aplicativo do celular e lá ele tem o atendimento. Veja, meu pai tem 73 anos, minha mãe tem 67. Não tem condições mínimas aqui, não sabem mexer no celular. Isso não é problema nenhum. É o tempo que eles viveram, é as condições que eles tiveram. Iguais a eles, nós temos diversas outras pessoas que acabam tendo que acessar o celular para poder ter ali a gestão sobre o seu benefício. O que nós tivemos que fazer em Várzea Paulista? Tivemos que assumir esse serviço, colocar dinheiro de Várzea Paulista, do povo de Várzea Paulista, para custear isso com o nosso serviço público, com o nosso espaço. Se nós temos um deputado federal, isso não acontece com facilidade. Bom, peraí, na região metropolitana de Jundiaí, não. Essa é a lógica para quando a gente fala de um serviço municipal. O Luiz cita muito esse exemplo, é um exemplo muito feliz. Vou fazer uma interferência no serviço municipal. Certamente você vai ter que discutir isso com quem representa aquela região, que é o vereador. Essa também é a lógica do serviço federal, do serviço estadual, que vai ter que discutir isso conosco aqui. Não é simples assim, não é só fechar um serviço e o nosso cidadão daqui ter que se deslocar para poder ser atendido. Me parece que nessa eleição, agora, para deputado federal e estadual, a gente tem menos famosos, menos gente de fora. Isso é um fator positivo, né? A gente teve muito candidato de fora nas últimas eleições e você, eleitor, desperdiçou muito voto. Eu tenho aqui a lista. Quase 40 mil votos aqui, ó. Em Carla Zambelli, em Guilherme Boulos, em Tabata Amaral. Deve ser uma pessoa excelente, maravilhosa, competente, mas nunca fez nada para cá. Então, esses e mais outros aqui, que você daqui de Jundiaí região votou, não serviu para nada. E parece que esse ano a gente tem uma... Por isso que eu falo da nossa lista de pré-candidatos, porque a partir da nossa lista, você vai escolher competência e experiência. Você vai no mecânico, você não leva qualquer mecânico. Você liga para um amigo, ó, o carro deu problema, onde você leva? O eletricista, é a mesma coisa. Então, para eleger o político, também é esse caminho, né, Luiz? É esse caminho, sim. Eu acho que você fala algo, Itamar, que são requisitos básicos para quem quer representar regionalmente uma região do estado de São Paulo. Experiência política e administrativa, eu acho que esse ponto é fundamental. Liderança, para poder construir um processo que seja, de fato, de fortalecimento da região. E um terceiro ponto que é imprescindível, capacidade de articulação política para trazer investimentos para a nossa região. Esses três aspectos devem ser observados. E por muitas vezes até essas candidaturas nacionais, que foram citadas aqui por você, tenham essa capacidade. Sim. Só que elas fazem para suas regiões administrativas. Exato. E não para a nossa. Eu tenho, assim, uma experiência enorme no tempo de prefeito, Itamar, vivendo crise. Crise de abastecimento do combustível, em virtude de uma crise que nós tivemos aqui com o setor logístico no Brasil, crise da pandemia, que retirou recursos públicos da cidade, enfraqueceu os nossos municípios. Nós temos uma experiência que foi talhada na base do governo. Nós não temos experiência porque ouvimos falar. Nós não temos experiência porque nós convivemos com quem tem. Nós temos porque vivemos este problema. Vivemos o leito do Sistema Único de Saúde ser, na época da pandemia, muito necessário e a gente só podia se recorrer para a própria região. Vivemos equipamentos que precisavam ser compartilhados entre as cidades para a gestão da pandemia, porque senão as pessoas morreriam sem um bom atendimento. Nós vivenciamos o dia a dia da gestão e da administração pública no município. Então, quando você tem essa percepção prática, é muito mais fácil de você compreender os próximos passos para a evolução de uma região. É como se você entrasse, nesse momento, em um avião e o piloto que lá estivesse comandando a aeronave não tivesse a menor experiência no transporte de passageiros. A única coisa que ele viu foi na televisão como é que faz para pilotar um avião. Você entraria nesse avião? De jeito não, a vontade de pilotar, mas não sabe. A vontade de pilotar é diferente do saber pilotar. Nós vivemos isso em muitas cidades. E prefeitos foram eleitos com muita capacidade política e baixíssima capacidade de fazer administração. E o reflexo passa a ser nas pessoas. Eu fui à Vila Rami essa semana, meu querido Itamar, e encontrei um amigo aguardando há 5 meses uma colonoscopia. E ele precisa fazer um processo de reversão na cirurgia que fez, e ele depende da colonoscopia para fazer o processo de reversão da cirurgia. E não encontra.
Então são esses aspectos que, se a gente não observa, a gente vai deixando que um terceiro tome conta da sua vida sem que ele tenha condições de tomar conta da sua vida. E esse é que é o grande ponto. Então entendo claramente o João Paulo como alguém talhado na administração pública, alguém que tem capacidade de poder administrar, capacidade de fazer o seguinte, Itamar, vamos ser honestos aqui com quem está nos ouvindo e é de Várzea Paulista. A autoestima do povo de Várzea Paulista hoje é outra. Mudou. Você anda pela cidade e conversa com as pessoas batem no peito e dizem, eu sou de Várzea Paulista. Isso tem tudo a ver com os últimos 6 anos de governo. Isso tem tudo a ver com a administração que foi promovida pelo Rodolfo e pelo João Paulo. Por quê? Porque eles foram nos pontos que são necessários. Asfalto na Gauchinha. Tem que fazer o que o João diz, e eu repito. Quem não tem asfalto, na época da chuva é lama, na época do sol é o pó. Como é que está o povo de lá? Feliz. Como é que está o povo que hoje vai ao Hospital Municipal de Várzea Paulista? Feliz. Mas, Luiz, espera aí. O hospital não está todo aberto. Não. Ontem o Rodolfo falou uma coisa que muito interessante, porque é uma figura de linguagem que se adequa ao momento do Hospital de Várzea. Ele disse que o gestor do hospital disse a ele o seguinte, prefeito, a sua ansiedade para abrir o hospital integralmente é enorme, e eu sei. Agora, o senhor é dono de buffet, não é, prefeito? Sou. A minha vida empresarial, eu tenho buffet. Ele falou, pois é, mas abrir um hospital não é como fritar coxinha e servir no buffet. Tem que ser gradativamente. É o próprio preparo e o fluxo do hospital ser ordenado com a linha do tempo, e não de uma única vez. Então, o Hospital Municipal de Várzea Paulista é um progresso, não para Várzea, para toda a região. Eu entendo a figura do Rodolfo hoje como um líder político regional. Ele é o líder político da nossa região metropolitana que se destaca. Ele é um líder político que recebe prêmios. Conselho Federal de Administração, que tem coragem. É um líder político que ocupa um espaço. Rodolfo foi meu vice quando eu fui presidente da região metropolitana de Jundiaí. Extremamente ativo, preocupado, carismático, assim, um sujeito bom de relacionamento, extremamente humilde. Então, quer dizer, olha o sucesso que ele tem. Olha as urnas em Várzea Paulista há 1 ano e meio atrás. 91,09% dos votos foram dados ao Rodolfo Braga e João Paulo Souza. Será que eles não merecem a nossa atenção, a nossa reflexão, ou pelo menos a nossa análise? Eu entendo que sim, por isso estou ao lado do João. Merece, e eu vou dizer mais. Você sabe que o Hospital de Várzea Paulista, para mim, hoje é o cartão postal de Várzea Paulista. E segundo ponto, liderança se faz por exemplo. Você sabia que tem outro município da nossa região, e eu vou falar o nome, que já está falando em construir um hospital, já está falando o valor da construção e já está dizendo que é possível? Vocês querem que eu falo, vocês não vão arriscar. Lá em Itupeva. E o vereador Duzinho. A gente precisa construir um hospital aqui, a gente tem condições, mas é porque, veja, gente, o que é inspiração, né? Várzea fez, a gente pode fazer. Então, assim, você começa a trabalhar nesse sentido de inspirar, é 150 milhões, vamos levantar, onde é que está o recurso próprio, vai ter que ter parceria. Então, imagine, a Noemi está fazendo lá a Santa Casa, duplicou e ampliou, Sim. Fez a UPA, 1.200 metros quadrados, quase o tamanho do Vetor Oeste, está fazendo nova unidade básica de saúde, Várzea Paulista, região. Várzea Paulista fazendo aqui o hospital. O Luiz Braz deixou 10 leitos de UTI na pandemia, que estão lá funcionando até hoje. Aí você tem a inspiração de Itupeva começar a fazer isso, e o Stanislau Steck, antes de sair, lamentavelmente perdeu por pouquíssimos votos. Eu gosto do Stanislau e ele lamenta, por causa de 2 vereadores ele perdeu, que no final os caras trocaram de canoa. Vocês vão afundar ainda, filho. Mas o que o Stanislau dizia? Em ampliar a Santa Casa de Louveira. Então você tem ampliação da Santa Casa de Louveira, a de Cabreúva, o hospital pronto aqui e outros municípios querendo fazer. Tudo isso é inspiração de bom exemplo. É o que você está acabando de falar, né? João, o que você sente na região? Os principais problemas, vocês têm sentido nas visitas? É saúde, educação, segurança, o que é? Olha que interessante, vou só voltar um pouquinho, né? Eu, às vezes, acabo tentando traduzir o que é o montante de recursos que um deputado federal e estadual ele pode enviar para a sua região por ano. Quando a gente fala do mandato de um deputado federal, minimamente 40 milhões de reais. Quando a gente fala de um mandato de deputado estadual, minimamente aí 10 milhões de reais, 10 a 20 milhões de reais indicados ali por ano. Quando nós falamos em 4 anos de um mandato, nós estamos falando aqui de 200 milhões de reais. São 2 hospitais iguaizinhos àquele que nós fizemos em Várzea Paulista, que poderia ter sido enviado de recurso aqui. E não que seja essa pra demanda, isso, né? E falando da demanda que foi a sua pergunta, quando a gente caminha pelas cidades, nós já passamos por Jarinu, Cabreúva, Louveira, nós já estivemos em
Itupeva, estivemos em Campo Limpo, Jarinu. Nós sentimos uma grande demanda colocada, principalmente, número 1, saúde, não tenha dúvida, é sempre a demanda da população, principalmente naquilo que, inclusive aqui, o Luiz Fernando já deu de exemplo, quando a gente fala das cirurgias eletivas, dos procedimentos eletivos, nós temos uma fila enorme na nossa região. A gente fala de oftalmologia e ortopedia, que é aquilo que o hospital de Várzea Paulista será referência para toda a região, um custeio, inclusive, através da tabela SUS Paulista, para poder compor esse custeio. Nós temos mais de 30 mil pessoas aguardando alguma consulta, algum procedimento nessas duas áreas. Mas saúde, número 1, quando a gente vai se aprofundando na discussão, ouvindo as pessoas, nós temos a mobilidade urbana e o transporte público aí também uma necessidade muito latente. Inclusive, nós sabemos que nós o regional, né? Inclusive, o intermunicipal, perdão. É o principal ponto. É o principal. O principal ponto. O transporte intermunicipal hoje não entrega a qualidade que é necessária, principalmente para que a gente possa atender essa dinâmica da nossa região, que as cidades menores acabam se deslocando para a cidade metrópole, que é Jundiaí, porque aqui você tem um número maior de indústrias, de emprego, ou que isso também esteja aqui concentrado para que as pessoas venham consumir na metrópole, isso que é algo normal na dinâmica dos municípios brasileiros. E aí a gente vai desmembrando isso para a questão de educação, para a questão também da segurança pública, que é outra coisa que a gente sente muito, e veja, né, como os mandatos de deputado podem auxiliar nisso. Eu citei aqui um exemplo já nessa tarde. A emenda que parlamentar que o Luiz Fernando indicou para a Várzea Paulista, foi possível comprar todas as viaturas para a Guarda Municipal quando ele enviou. Olha só a diferença que isso faz ali na ponta. Mas isso também tem, claro, um reflexo sobre o efetivo da nossa Polícia Militar, que presta um excelente serviço, mas que também precisa de ampliação, que precisa de mais recursos ali para poder fazer o trabalho que ela faz aqui por todos nós. E veja, né, nós temos tantas coisas aqui na nossa região, mas vamos pensar aqui um pouquinho também nas famílias atípicas, né? Nas famílias aí que têm as suas crianças, os seus adolescentes com alguma neurodivergência. E veja as nossas APAES aí, necessitando de recursos. Eu e o Luiz estivemos na PAI de Campo Limpo Paulista. Ela precisa lá de um recurso para poder colocar em funcionamento a sua piscina, para poder ali fazer hidroginástica, para poder fazer as atividades com essas crianças neurodivergentes. R$40 mil, né, Luiz? É o investimento que ela precisa, né? Com 2, o Luiz 3 já fez o deputados, compromisso. O Luiz já fez o compromisso, nem pediu para dividir com ele a emenda. Falou assim, se eu for deputado, eu vou... Deixa que eu resolvo. Vou resolver isso aí. Tá vendo? É claro que a gente está dando um exemplo aqui, que é muito pequeno perto daquilo que pode ser feito, né? Mas veja a importância que nós temos aqui para essas demandas que são colocadas pela população e aquilo que os mandatos de deputado federal e deputado estadual podem fazer. Nós não temos caminhado a região e criticado gestões municipais, não é esse o nosso papel. A gente vem aqui para se colocar à disposição para ajudar. No final das contas, se nós formos aí eleitos e se nós formos escolhidos pela maioria das pessoas aqui, nós vamos colocar o mandato à disposição delas, não é dos prefeitos, não é só dos prefeitos, não é só das lideranças, dos vereadores. A gente vai poder olhar para todo mundo e esse, com certeza, vai ser um papel que a gente vai executar, essa missão que nós vamos executar com muita alegria. Agora, eu vou dizer uma coisa para você, Luiz Fernando. O João Paulo é um jatinho executivo, né? Vamos fazer um comparativo aqui. O Matheus está aqui do lado, em off com a gente. Eu acho que o Matheus é a terceira geração, porque é assim, o Luiz Fernando foi vereador, primeiro líder lá, Universidade Anchieta. Aí vereador, presidente da Câmara, vice-prefeito, deputado estadual, deputado federal, prefeito 2 vezes. Foi uma carreira meteórica de muitas entregas. Você vê um pouquinho de um espelho no João Paulo, que veio do setor privado, veio do setor público, já chefe de governo, sempre falam, é o chefe de gabinete, aí secretário no momento de crise, 11 meses, inteirinho de saúde, aí vira vice-prefeito com esse tanto de entregas e essa paixão, essa consciência, inteligência, essa linhagem de gente produtiva é muito positiva. Eu vejo o Matheus envolvido aqui, ele fica aprendendo, pensa que eu não estou de olho, ele fica aprendendo, vendo como é que fala, ele fica ali acompanhando. É um outro jovem que está inteiramente nesse caminho. Isso é importante nessa nova geração, né, Luiz? É muito importante. O João Paulo tem todas essas características que você disse, de um grande líder político, de um homem público responsável, alguém que amassou barro para poder chegar onde chegou. Então o João Paulo tem essa característica. O Matheus, que você disse também, um querido amigo, um menino jovem que conheci com 12, 13 anos de idade, muito próximo a Antônio Carlos Bangini, que foi prefeito do município de Cabreúva, meu querido amigo, alguém que eu tenho uma relação muito amorosa, muito carinhosa com ele, com a família, com os filhos, enfim, com as filhas, com a esposa, alguém que eu tenho uma relação de muito respeito e muito carinho. Conheço o Matheus desde essa época e tenho certeza que ele vai crescer bastante. Ainda muito jovem,
ainda alguém que precisa tomar algumas orientações, depois eu lhe explico de maneira mais reservada, como tem sido difícil levá-lo para as reuniões, porque as meninas se encantam com ele, ele se encanta com as sorriso meninas, dele, né? É um problema neste específico ponto. Vai aprendendo. Mas ele vai aprendendo, vai tendo um pouco mais de responsabilidade, tranquilidade, assim ele foca exclusivamente na campanha, deixa um pouco aquele entorno que fica ali assediando, que fica ali querendo tirar fotos com ele, etc. Mas, enfim, tirando esse ponto, Itamar, é alguém que a gente aposta. É uma escola política. Tirando a brincadeira, e nós temos liberdade, fazemos política num ambiente muito familiar. A minha equipe e a equipe do João, nós nos tratamos como, assim, sempre me tratou Miguel, sempre como tratei Miguel, sempre como tivemos uma relação familiar. Eu acho que essa é a melhor expressão que se fecha aqui para o que significa as nossas equipes. Mas nós temos muita responsabilidade do que nós fazemos. Nós sabemos a hora de fazer o certo, nós sabemos a hora de fazer aquilo que tem que ser feito, tomar decisões típicas de líderes. Alguns se escondem embaixo da mesa quando chega o momento de decidir e outros se colocam à frente da mesa para tomar a decisão, para tomar a iniciativa. Liderança é importante para quem administra. João Paulo é um líder, Mateuzinho é um líder e nós estamos felizes com essa construção. É o que disse o João Paulo, são 120 dias, meu querido amigo, rodando aqui as nossas cidades, na nossa pré-campanha no movimento chamado Direita em Movimento. E uma coisa que me surpreendeu, volume de pessoas. Ontem foi um, eu já fiquei sabendo que foi um volume... Ontem foi um estrondo, 1.127 pessoas confirmaram, mais de 1.000 pessoas foram ao evento, e só no WhatsApp do prefeito Rodolfo, hoje até o início da manhã, tinham 12 mensagens de pessoas dizendo, não consegui entrar. Não consegui estacionar. Numa noite de quarta-feira. Noite de quarta-feira, fizemos a reunião em Várzea Paulista e as pessoas têm um interesse em ir. Eu, particularmente, tem muito tempo que eu não vejo isso acontecer aqui na região. Eu faço política tem muitos anos, as pessoas me conhecem aqui, e esse movimento espontâneo. Eu cheguei numa noite em Louveira, se não me engano, era terça-feira. Uma terça-feira? Uma terça-feira. E nós estávamos lá, né, Igor, Pedrinho, nosso time todo presente lá no encontro. E eu disse, gente, como é que vai ser esse encontro? Uma noite fria, estava muito gelado. É muito difícil você mobilizar pessoas à noite. Nós chegamos, Itamar, o auditório do Centro de Convenções ali do Lago Azul estava lotado. Quando eu digo lotado, não era de 80, 90 pessoas, que já é um bom público para reuniões noturnas. Eram 400 pessoas nos aguardando. E quando você olha, não tem estímulo da administração para levar ninguém. Porque as pessoas vão voluntariamente. As pessoas vão não porque tem algo, não porque são obrigadas a ir, não porque tem uma lista de presença na porta dizendo se você não vier, você amanhã pode ser exonerado. Porque esse é o tipo da política tradicional. A política que não consegue convencer. Os líderes que não conseguem convencer, eles impõem. Os líderes que não conseguem conquistar, eles impõem. Então, este tipo de imposição acabou. E hoje as pessoas fazem movimentos que são orgânicos. É como a rede social. Você pode escolher comprar seguidores para dizer que tem uma rede muito grande, ou você pode aguardar a organicidade da sua rede com pessoas que têm o interesse em te ouvir. E eu tenho percebido isso na nossa região. Tenho percebido isso em outras regiões do estado, inclusive, que pessoas procuram aqui. Eu conversei com uma família de Araçatuba, que disse, o nosso voto será seu. E eu disse, puxa vida, nós defendemos um voto distrital. Por curiosidade, por que te leva a me escolher como seu candidato? Ela disse, eu sou educadora, conheço o mundo das crianças, o projeto desenvolvido por você na Cidade das Crianças, e conheço, Luiz Fernando, através dos seminários internacionais que você promovia na cidade de Jundiaí para falar da defesa e da proteção da infância. Isso vale a pena, porque ela nos identifica como alguém que comunga dos mesmos valores dela. E por mais que eu faça hoje uma campanha regionalizada, as pessoas de outras regiões do estado nos procuram porque tiveram nos seminários internacionais da infância, tiveram nos projetos com Francesco Tonucci, quando nós credenciávamos a Cidade das Crianças. A cidade de Jundiaí viveu momentos na educação com a SAP, sob o comando da professora Basti, que tinha pessoas do Brasil inteiro assistindo. Nós tínhamos um auditório, nós tínhamos o Teatro Politeama, repleto de pessoas que vinham para ouvir os maiores especialistas do mundo. Protagonismo se faz com boas políticas públicas e não com retórica do TikTok.
com todo respeito à retórica do TikTok. Essas pessoas que têm comparecido nos encontros de vocês, têm mandado mensagens, eu quero aproveitar e pedir, e que nos acompanham, que se tornem agentes multiplicadores desse conceito tão importante. A gente precisa, mais uma vez, pensar. Eu preciso levar você... Quando você tem que levar uma pessoa a pensar alguma coisa, você precisa criar um discurso de convencimento, uma persuasão que seja clara, né, Luiz? Eficiente. Então eu quero levar você a pensar o seguinte: fale com um amigo, fale com o pai, fale com os parentes, com os amigos, vamos ser agentes multiplicadores. Nós precisamos e temos o dever de eleger deputados estaduais e federais da nossa região. A gente tem competência, a gente tem experiência, a gente tem personalidades aqui na nossa região. Não é só com discurso, não. Que quem tem discurso, a Bíblia diz, o discurso sem a ação não é nada. Tem discurso e tem obra, né? Sem a obra. A fé sem a obra é morta. A fé sem a obra é morta. Aqui você tem fé, tem discurso e tem obra. Então a gente tem uma lista aqui excepcionalmente positiva. Então eu quero levar você a pensar assim: vai falando com a tua família e com as pessoas. Eu vi lá na rádio, eu vi no Instagram, no jornal, assisti. A gente precisa mesmo eleger deputado aqui, que é o que você falou, Luiz. Não dá. Para que vai eleger fora? Indaiatuba está bem, já tem deputado. Né? Sorocaba já está bem, tem deputado. Campinas, nem se fala, São Paulo tem. Porque essa representação vai facilitar a vida de todos nós, eu estou incluso nesse contexto, dos prefeitos e vereadores. Porque você já foi, né, João Paulo? Você também já foi, né, Luiz Fernando, como prefeito, você como vice-prefeito com o Rodolfo, lá na Assembleia ou em Brasília, para pedir. E aí o camarada fala: mas quem que é o deputado da sua região? Não tem, né? É triste, né? É triste. A época, enquanto ex-deputado, eu ainda encontrei muitas portas abertas do governo do Estado e do governo federal. Ainda tem o camarada ainda tem essa vantagem, que ele foi deputado estadual e federal, ainda teve essa facilidade. Eu tive essa facilidade ainda porque bem. eu construí boas relações. A minha política sempre foi da convivência, da convergência e da paz. Então, sempre por onde passei, Itamar, deixei amigos, deixei pessoas que são respeitosas comigo, que respeitam o nosso trabalho. Então, eu fico me lembrando, no tempo de prefeito, Alças da 9 de Julho entregue. Córrego das Valquírias, lá sendo feito aos Mundos Santos Peregrinos, sentido ali a Rua do Retiro, entregue. Quando nós fizemos toda aquela reformulação para a ligação do Torre São José com a Vila Hortolândia, entregue. Quando nós fizemos toda aquela obra que envolvia ali a engenheiro Constâncio Sintra, Estrada de Itatiba, sentido Jundiaí, que parava ali no trevo, parava bem no trevo ali do Jundiaí-Mirim, nós prolongamos até ali a entrada do Jardim Danúbio. Aquele entroncamento era terrível. Aquele entroncamento era horrível. Então, tantas obras foram entregues. E estão ali, né? Ali, na 14, acesso Samuel Martins, sentido 14, tantas obras foram entregues, fruto de quê? De um governo que se preocupou em ter articulação política junto ao Estado e à União. E é o que eu vou fazer para a cidade. É o que eu vou fazer para Jundiaí. Aliás, eu fui alguns meses no Palácio dos Bandeirantes, gravei um vídeo dizendo: estou aqui lutando para que a cidade de Jundiaí tenha verbas da tabela SUS paulista. Estive lá. João Paulo estava comigo. No dia que fomos chamados e recebemos a seguinte informação: tabela SUS paulista liberada para Jundiaí. O governador falou na inauguração do hospital, né? E deu até uma polêmica local com relação à paternidade daquela articulação. Mas veja bem, quanto mais gente trabalhando pela cidade, melhor é. Nós precisamos tirar essa visão. Sabe aquele jogador fominha do time? Que não solta a bola? Que não solta a bola de jeito nenhum. Que ele quer que a bola seja dele. Porque se a bola não for dele, não funciona. Tem que jogar igual a Espanha. Isso não existe na política mais. O jogador fominha não existe mais no futebol. Muito menos na política. Nós precisamos entender claramente, Itamar. E eu sempre disse isso, Tony, vou reiterar. Quando políticos brigam, quem paga a conta são as pessoas que não têm político de estimação. Ou você acha, Itamar, que esse garoto não é jovem, já está na fase adulta, maduro, que aguarda 5 meses uma colonoscopia, ele está preocupado com o partido político do médico? Imagina. Ele está preocupado com o partido político do diretor do hospital, ele quer ser operado. Ele só precisa disso. O meu espírito no sentido político é construção, convergência e solução para os problemas da cidade. O prefeito daqui, assim como todos os prefeitos da nossa região e outros que queiram, terão nosso apoio. Porque quando eu apoio a APAI, quando eu apoio para que a APAI de Várzea Paulista, de Jundiaí, de Jarinu, de Louveira, ela amplie a sua capacidade de atendimento, eu não estou atendendo o prefeito.
eu estou atendendo as pessoas que são assistidas na APAE. Quando eu vou ao Estado e reitero que a tabela SUS paulista é importante para o São Vicente, não é porque eu serei o usuário da tabela SUS paulista, é porque quem vive aqui precisa ter um hospital melhor. Tanto amor que eu compartilhei com aquele Hospital São Vicente, tantas coisas que foram feitas dentro do Hospital São Vicente. O Hospital São Vicente, para mim, era um templo sagrado. Na segunda-feira pela manhã, eu fui tomar um café numa padaria. Encontrei com uma senhora que ela me chamou, ela parou, largou o saco de pão, voltou e disse, eu posso tirar uma foto contigo? Eu falei, claro, mas assim, de onde veio tanto carinho, né? A senhora quase largou o pão ali em cima da bancada para vir aqui tirar uma foto. Eu iria até a senhora, ela disse, não, a minha filha trabalha no Hospital São Vicente. E nós sabemos o que você fez por aquele hospital. Nós sabemos o amor que você tinha por aquele hospital, porque as pessoas podem não saber, mas uma vez por semana eu estava lá dentro. Eu cuidava com os meus olhos, não com os olhos de terceiro. E cuidando com os próprios olhos, você enxerga uma realidade dentro do hospital e melhora. Olha quando eu cheguei em janeiro de 2017. Veja quando eu saí em janeiro de 2025 como estava o hospital. Eu espero em Deus. Tem muito tempo que não entro lá, Itamar. Estou com muita saudade do São Vicente. Mas em nenhum momento da minha história eu vou me esquecer dos colaboradores do hospital. Eu vou me esquecer daqueles que perderam a vida lutando na pandemia para salvar a vida de outros, como o enfermeiro que lá faleceu. Foi o primeiro que faleceu lá dentro. Eu nunca vou me esquecer disso. Porque essas coisas, elas não têm um preço. Elas têm um valor. Cuidar bem da saúde, para mim, tem um enorme valor. E é isso que eu vou permanecer fazendo na minha vida pública, cuidando das nossas pessoas. Você é um estadista. Isso é pensamento de estadista. Muito bom. Vocês têm um encontro aqui, gente. A live vai cair porque é 1 hora. Mas tem. Vamos pegar, não deixa cair, não, mais um minuto aí. Tem um encontro, movimento de direita, não Anchieta, né? Dia 1º de agosto. Dia 1º de agosto. De 9 a meio-dia. Convidamos todos vocês da região a estarem lá conosco. Encontro, volto a dizer, da convergência, da boa política, do bom bate-papo. Muitas lideranças estarão lá conosco no dia 1º de agosto. Não é isso, João? É isso. Dia 1º, então, 1º de agosto, né? Quase ali chegando na campanha já, né, Luiz? Nesse final de semana nós vamos participar da convenção, mas antes disso, ainda na pré-campanha, nós teremos esse encontro para a gente poder unir toda a região. Vamos fazer um convite também para todas as cidades da região para estarem conosco. Tenho certeza que será uma grande festa e um grande evento aí para a gente poder celebrar a boa política. Quero fidelizar então aqui o nosso conceito, a nossa ideia. Aqui tem paixão, tem competência, tem experiência, tem entrega. Eu só espero ter conseguido mais uma vez. Em cada programa a gente repete as coisas, mas eu digo o seguinte, Luiz e João Paulo, é como se fosse uma aula de faculdade mesmo. A gente acaba repetindo a matéria para o aluno, que você é o aluno, possa entender. Precisamos eleger pessoas aqui da nossa região. Beijo bem carinhoso, obrigado pela audiência. Curta, compartilha. Coisa boa tem que compartilhar. Obrigado, Luiz. Obrigado, João Paulo. Valeu, Deus. amigo. Obrigado, gente.